Boa tarde, alunos do primeiro ano do Instituto de Educação do Amazonas. Vamos dar mais um início a um dos encontros nesse período de aulas remotas. Hoje temos como objetivo tirar dúvidas a respeito do assunto relativo ao bloco 2, que ainda estamos terminando as tarefas, né? Apesar do bloco 3 já ter iniciado, mas como nossa aula de Educação Física tem acontecido na maioria das vezes, ou sempre, né? Lá para o final, a gente estende um pouquinho os exercícios e temos um exercício com data de término nessa sexta-feira, com o tema das atividades rítmico-expressivas, a inclusão, a dança como parte da cultura corporal do movimento. Então, são pontos importantes que a gente vai precisar discutir, conversar, tirar algumas dúvidas, tem algumas propostas de trabalho que a gente pode ter pela frente e temos ainda, eu queria conversar com vocês sobre uma ideia de um trabalho numa outra área que as pessoas têm conversado bastante, pedido, né, para a gente falar sobre os jogos eletrônicos. Nós já fizemos um encontro em que isso foi discutido aqui, mas nós temos que passar por um momento em que eu paro de falar tanto assim, vocês me ouvindo, e eu quero ouvi-los. Por isso é que eu estava fazendo a pergunta anterior, né? Como é que está aí o feriado para vocês? Tem diferença o feriado na pandemia? O que é esse feriado de hoje? Se alguém quiser discutir, relembrar por que a gente tem um feriado no dia 21 de abril, qual é a importância desse feriado? São pontos que a gente precisa, pode discutir aqui, mas a proposta hoje do nosso encontro é não demorar muito mais do que 30 a 40 minutos. E aí a gente volta, cada um volta para suas atividades. Eu vou terminar de almoçar aqui, que como é o feriado, a gente acaba atrasando, né, essa parte da alimentação. Então são pontos que a gente pode discutir também. O nosso encontro, como até estava sendo conversado no início, é uma aula, tem música. O encontro não é, vamos dizer, uma aula tradicional, né? Pode ser uma aula, um momento que a gente vai conversar, vai tirar dúvidas, vai discutir pontos relativos à matéria, mas aprender, né, educar é muito mais do que estudar um conteúdo em si. Eu tenho uma visão de que nós precisamos trabalhar ensino de forma integral. Isso significa discutir tudo o que for possível. A gente não tem tabus aqui, desde que haja respeito entre as pessoas, então a gente vai falando e vai resolvendo, ok? Temos alguma questão? Vou baixar aqui um pouquinho o Spotify. Temos o Maxwell aqui entrando agora. Vamos lembrar que o acesso é de preferência pela sua conta institucional. Hoje eu vim aqui com a blusa do Rio Negro em homenagem a um dos clubes mais antigos do Amazonas. Está passando aí por... A gente acho que até discutiu isso num grupo. Dificuldades financeiras como a maioria dos clubes, né, e o esporte amazonense, mas é um clube de tradição aqui e a gente poderia fazer o dia aqui. Eu estou vendo lá o Luciano está com a camisa do 8º2, que eu até tenho essa da França, de 2019. Podemos fazer o dia das camisas de esporte, né, e a gente vem para cá e cada um mostra a sua. Mas vamos lá. Vocês querem falar alguma coisa inicialmente? Querem perguntar? Estão com alguma dúvida relativa à aula em casa? A pergunta principal de sempre, se já tem data para retorno das aulas, alguma outra questão relativa às notas. Vamos lá, eu preciso que vocês deem um feedback aí, verbal, falando aí no microfone de vocês, de preferência, se puder, ainda mostrando o rosto de vocês na câmera. Quem pode falar, quem pode dar essa contribuição, uma pergunta aí para dizer que vocês estão ativos e participando aqui no nosso encontro. Professor, tem alguma previsão de quando as aulas vão voltar? Obrigado. Isso nem precisa ser combinado, né, Geraldo? Não tem data ainda. Posso dizer o seguinte, agora, as últimas notícias que vocês devem ter visto, né? O governador Wilson Lima falou que quer antecipar, quer colocar o retorno das aulas para maio, condicionando a situação de que os professores estejam vacinados, né? Entre no plano de vacinação, de imunização nacional. Então, essa é a decisão do governo. Se ele conseguir nos colocar nesse plano, e aí eu acho que volta
para o final de maio, né? A gente já está para segunda parte de abril, hoje é dia 22, então tem mais uma semana, termina o mês de abril, e aí mais à frente já inicia em maio. Então, se a gente fosse falar em maio, é daqui a semana que vem, praticamente. Então, ainda não. Talvez o meio de maio, final de maio ou junho, né? Porque se for iniciar essa vacinação, aí tem aquele processo de iniciar, e aí vai começar a discussão entre, quer dizer, vai vacinar, mas é só a primeira dose, a segunda dose, porque para tomar a segunda dose é necessário aquele tempo para que o inoculante, né, vamos dizer assim, que a vacina é o antivírus que a gente acaba tomando, né, porque faz parte, ela tem partes de vírus, mas ela precisa de um tempo para fazer esse processo de imunização, e ainda tem a segunda dose. Então, mesmo que a gente tomasse agora no início de maio, é mais ou menos 30 dias para a segunda dose. Aí vamos ter a segunda dose em quantidade para todos. Então, esse é o processo. Eu vou dizer para vocês, não há previsão oficial, aí há aqueles indícios, né? Maio e junho, vamos dizer isso. Outras questões aqui que estão lançando no chat, notas. Pessoal, eu fiz aqui um levantamento de notas das minhas turmas, né, nas atividades de educação física e queria compartilhar com vocês. Já tem algumas perguntas sobre retorno e vacina, né? Não tomei vacina porque a vacina que já foi dada, que estava participando daquele processo de pesquisa, eu acho que Covacin, Manaus, ou algo assim, só estava atendendo as pessoas com comorbidades, que apresentavam as comorbidades. E eu não entrei na lista das comorbidades apresentadas, de questões relativas a cardiopatias, né? Creio que nem a hipertensão está entrando na lista, a obesidade, e até para os professores a situação da obesidade estava diferente do como está sendo a vacinação para as pessoas que não são funcionários públicos, porque isso que a gente já até estudou e vocês podem dar uma relembrada. Classificação de IMC, né, que é o Índice de Massa Corporal. Ele vai dar lá algumas classificações fundamentadas na relação entre peso e altura, aquela famosa fórmula, peso sobre altura ao quadrado, e ela classifica as pessoas em está no peso normal, né? Está acima do peso, sobrepeso, está com obesidade mórbida 1, 2. Então, no plano da prefeitura, para as pessoas que não são servidores públicos, estava sendo solicitado que a pessoa estivesse na faixa do IMC 40, se eu não me engano, é obesidade mórbida 1, acho que até o 2, não estou lembrado aqui a tabela, a gente pode olhar a classificação depois. Mas era obesidade. Já para o servidor público estava na faixa de 30. Então, atingiu 30, nessa relação você já era vacinado. E aí, lá na escola, temos alguns colegas professores que já entraram nessa vacinação. Então, pode ser que daqui eu não demore muito mais. Mas aí, fora isso, pessoal, eu queria sempre relembrar. Não estou diminuindo a dificuldade, né? Sempre relembrar. É difícil mesmo o ensino remoto, tanto para adultos, né? Se já é difícil, eu já fiz curso à distância e foi difícil concluir, mas ainda mais quanto mais jovem for. Só que aí eu fico pensando algumas questões, ainda quando eu converso com a Monique aqui, que dá aula para o 6º ano, e é uma curiosidade que até depois eu queria lançar para vocês. Por que no 6º ano, na aula dela, ela abre a câmera e abre a sala lá e a maioria dos alunos mostra seu rosto nas câmeras, né? Os alunos do 6º ano. E aqui, quando eu vou para as reuniões de 1º e 2º ano, eu tenho uma quantidade mínima de pessoas que participam mostrando o seu rosto, né? Então, quer dizer que o pessoal do 6º ano ainda não atingiu essa vergonha que vocês de hoje. A questão é, esse momento aqui, vocês não são feios, não, vocês são lindos, são jovens, não que a velhice seja feia, mas os sinais, poderia existir um pouquinho mais de vergonha, mas as pessoas... Hoje em dia, cada vez mais, não tem essa de ser feio. Você precisa se valorizar. E a questão aqui é fazer esse feedback, né? Quando a gente se encontra, a gente se vê de alguma forma aqui pela câmera, eu estou analisando que vocês estão participando aqui. Sei que vocês colocam aqui no chat, né? Mas a situação
da câmera fica muito discutível. Será que o aluno está lá, ele só ligou a câmera e foi fazer outra coisa, ele está ouvindo? Então, é importante que exista esse feedback. Eu vou sempre falar isso. Por favor, abram as câmeras de vocês, quem for puder. Nem que seja por alguns momentos, né? Às vezes a gente precisa sair de ligar para evitar qualquer que seja constrangimento, mas participem aqui. Vamos lá. E todos vocês são bem bonitos. Parem com essa história. A pergunta, a Lohane, foi a Lohana, foi a Carol, né? Perguntou sobre as notas. Eu vou fazer aqui o seguinte, o meu WhatsApp Web não está funcionando para passar o link. Não sei o que aconteceu. Deixa eu abrir aqui o meu Google Drive para compartilhar com vocês aqui a planilha de notas e levantamento que eu fiz relativo ao bloco 1, tá, pessoal? Então é importante a gente estar com atividades do bloco 2 em curso, então que vai encerrar sexta-feira, que é aquele nosso formulário. Façam atividade. Esse é um ponto, é a atividade que vale mais nesse bloco 2. Para o bloco 1 eu encerrei, e foram aquelas atividades que vocês realizaram anteriormente, com os 2 jogos do World Wall e o primeiro 2 está aqui, com os 2 jogos do World Wall, mais participações em perguntas, assistência às aulas, né? Eu vou lançar e vou mostrar para vocês aqui já já. Deixa eu só carregar. Tá, deixa eu parar aqui. Estava compartilhando esse Spotify, né? Era para ter parado isso faz tempo. Vamos aqui. Vocês não avisam, né? Apresentar uma guia. Então, eu vou mostrar aqui primeiramente o primeiro ano 2, que é o que estava mais fácil de acessar. Verifique se vocês conseguem enxergar aí as notas. Já está sendo compartilhada a minha tela, conseguem ver? Ficou bom, né, meu cabelo? Mano, não fez nenhuma, velho. A planilha, pessoal? Aqui. Vamos lá. Dá pra ver, dá pra ver. Dá para ver? Então, eu vou explicar aqui. Pessoal, então, primeiro ano 2, temos 4 atividades que somadas valeriam, né? 6 mais 4, 12 pontos no total do primeiro bloco. Eu ainda estou em dúvida em como organizar. Pensei em pegar as 2 atividades principais, que foram os exercícios, aqueles do World Wall que estão aqui, que valiam 6 e o outro valia 4. E essa é a nota, e caso o aluno necessite, ele pega um bônus aqui de resposta de pergunta, de participação na apresentação da videoaula, que eu pedi para vocês marcarem, né? Então, as notas são as tarefas, Lohana. Tudo que vocês fizerem, essas serão as notas de vocês. E assim vão ser para a maioria das matérias. Eu até pensei em colocar aqui, valendo 1 ponto, quem participa do nosso encontro virtual. Entretanto, eu sei que quando a gente vai para uma reunião virtual aqui, a banda de internet, na quantidade de dados, é maior que é necessário. Então, pode ser que alguns alunos que tenham dificuldade de participar aqui não consigam. Então, eu não queria colocar uma nota que fosse excludente, que nem todos conseguissem atingir. Mas a gente pode utilizar como uma nota bônus aqui, valendo 1 ponto quem participa dos encontros, tá? Vamos olhar aqui. Então, as notas de vocês estão aqui organizadas nessa planilha. Deixa eu ver se aumenta, fica melhor para enxergar. Não, 125 não. 100%. Vamos ver se dá um 110 aqui. 110. Então, você encontra aqui qual o melhor horário, né? Foram as 4 atividades, o que valeu e o somatório. Se o aluno foi fazendo, ele somou aqui, por exemplo. Temos a Ângela, né, que é a primeira que tem nota, fez a atividade, respondeu a primeira pergunta, não respondeu a segunda e fez os 2 exercícios online. Ela teria uma nota, eu diria, 8,25. Seria que eu lançaria para ela aqui. E assim vai andando. Agora,
Então, verifique quem não fez as atividades. Às vezes vocês até fazem e não marcam como concluída. Isso é um ponto que dificulta, porque, por exemplo, lá no exercício online do WordWall, eu precisava procurar nome por nome de vocês. Tanto que eu pedi, coloquem a turma. E aí eu dava um Ctrl F, né? E ia pesquisando o nome de vocês. Se vocês não marcaram como concluída, fica mais difícil. Eu, como tenho outras coisas para fazer, deixo para lá. Então, terminou a tarefa, marca como concluída. Então, tenho aqui as notas, né? Por exemplo, o Arthur fez todas aqui e atingiu quase o máximo, né? Ficou com 11. Qual seria a nota dele? Nota 10. Eu não posso dar 11, mas eu posso dar 10 de uma nota. Ou eu posso utilizar isso aqui e a gente pode discutir sobre, definir uma nota e o que sobrar a gente coloca numa atividade que o aluno foi mal, né? Seria um crédito que ele acaba tendo, ok? Vamos descendo aqui. Eu vou compartilhar depois isso lá nos grupos, mas lembrando, e ainda, pessoal, na Google Sala de Aula, isso aqui está lá para vocês. Como é uma sala sozinha, ela mostra todas as notas de todas as matérias, né? Mas se vocês olharem o que tem de educação física, está lá. E aí a questão de compartilhar isso com vocês, o problema muitas vezes é como se usa, né? Se vocês utilizarem para ajudar e verificar com os colegas de vocês isso aqui, eu passo. Depois, então, só para analisar aqui, eu mostro aqui de vocês e depois compartilho com vocês nos grupos a nota de cada turma. Eu vou compartilhar lá no grupo depois, Júlio, em vez de a gente passar aqui na live, tá? Só para saber. Então, Lohana, por exemplo, fez todas as atividades, numa que valia 4 atingiu 3,5, na outra que valia 6 fica com 11 e 5, né? Então, isso é o somatório desse primeiro bloco. Nós temos no segundo bloco 2 atividades realizadas. O que eu pedi para vocês assistirem a aula, videoaula da Seduc, e mandarem o print, né, e entrarem lá no chat. E a segunda atividade é o exercício online, tá? Então, isso aqui é a planilha do primeiro 2, que eu vou compartilhar nos grupos, cada um no seu grupo, tá, para vocês analisarem. E verifiquem, esse 11 significa a soma de todas as tarefas que vocês realizaram. Então, nós tivemos no primeiro bloco 4 tarefas, 2 valendo 1, uma valendo 4, outra valendo 6. E aí você fica com uma soma, como eu estou dizendo. Eu posso usar aqui a 10 e 25, atingiu, fica com 10, né, numa nota, e o que sobrar a gente utiliza de crédito quando o aluno não atingiu, não fez, né, quando faltar alguma coisa, pode ser um créditozinho. Mas eu posso também verificar agora o segundo bloco, que temos lá 2 tarefas e já está com o valor de 10, né? Ok? Então, eu vou parar esse compartilhamento aqui. E eu passo o PDF com as notas de vocês. Eu já fiz isso, dá para compartilhar nas notas de vocês. Temos dúvidas aí? A questão, a Giovana perguntou sobre o 11, está entendido aí o que é o 11? É a soma das notas. A Júlia falou aqui que pediu para mostrar do primeiro 1, vou compartilhar no grupo depois, Júlia, cada turma. Mais alguma pergunta? Entendeu? Ótimo. Tá, então eu queria reforçar hoje, pessoal, que vocês façam a atividade que está valendo 8, que é sobre a dança, e eu fui olhar ainda agora, tínhamos 37 alunos que realizaram a atividade. Alguns alunos entraram em contato comigo, dizendo que não conseguiram acessar. Eu vou passar para vocês as instruções, eu comecei a fazer um vídeo aqui, não terminei, o que significa, por que vocês não conseguem acessar. Primeiro ponto, só consegue acessar com o e-mail institucional. Por quê? Primeiro, esse é o e-mail de contato nosso oficial. Esse é o primeiro ponto, porque ele separa os materiais, ele organiza melhor, ele faz com que a gente saiba quem é o aluno sem que ele seja um aluno anônimo. São pontos importantes. Ainda, para a Google Sala de Aula,
Desculpa, foi eu que errei aqui, porque como tinha um microfone aberto, eu cliquei no desativar. Foi o minuto de silêncio, né, pessoal? Em homenagem a tudo que a gente tem passado aí, mas em memória do Tiradentes, que foi um dos primeiros a lutar pela nossa liberdade, né? Mas o que aconteceu aqui, como eu conectei o fone no celular, então minha voz está indo pelo celular. Se vocês analisarem aí, é câmera de um lado e a voz do outro. Eu não sei se até está sem sincronia. Mas eu cliquei aqui no desativar os microfones e desliguei inclusive o meu, né? A burrice. Mas eu estava falando o seguinte, sobre o Google Formulário. Era isso que eu estava falando? Sobre as notas? Lembrem aí. Julie, quer falar? Tá com a Professor, mão eu queria levantada? falar. Diga, Julie, fala. Assim, eu não consigo entrar pelo meu celular no link, mas quando eu entro pelo celular da minha mãe, sem ser no meu e-mail de estudante, é só botar o código do aluno que eu consigo enviar e entrar. Tá. O que acontece é o seguinte, eu estava explicando isso. Eu preciso que vocês façam com a conta institucional, porque essas notas que estão lá no Google Formulário, quando vocês terminarem, eu vou migrar elas automaticamente do Google Formulário para o Google Sala de Aula. Isso não ocorre se não estiver sendo utilizado uma conta institucional do mesmo âmbito, né? Tanto a Google Sala de Aula quanto a de vocês. Então, vai me facilitar o trabalho, apesar de... E vocês, né? Eu coloquei lá no Google Formulário que assim que vocês terminarem o exercício, ele chega com as respostas e um resumo, como se fosse um recibo. Então, verifiquem no e-mail de vocês, porque lá tem um recibo do que vocês responderam. E aí, caso não apareça a nota de vocês, olha aqui, professor, eu tenho aqui o recibo, não está a minha nota lá. Então, o que acontece? Só vai acessar se for com a conta institucional. O que é preciso fazer? Quando aparece logo lá no início, dizendo o seguinte, permissão, você não tem permissão para acessar, significa que você está usando uma conta pessoal e não a institucional. E aí, às vezes, pelo celular, ele não vai permitir. O que você vai fazer? Você vai abrir uma aba nova e você vai verificar qual é o ícone da conta que está aparecendo lá em cima. Então, você clica na sua foto e verifica. Aí ela vai aparecer a lista de contas. Trocar conta, inserir conta, e aí você escolhe a sua conta institucional. Eu fiz isso, até mostrei, acho que para o Maxwell. Não sei se ele conseguiu fazer. Conseguiu fazer, Maxwell, depois disso? Você acha que vai responder ainda? Mas deu para acessar o formulário, pelo menos? Alô, Maxwell? Olha aí. É aquela história da câmera desligada, né? Mas então, eu vou fazer um videozinho e passo para vocês. Oi, Bruno. Eu tava tentando fazer um negócio aqui, mano. Tá. Faz um outro negócio aqui, me diz se tu conseguiste acessar o formulário depois daquilo que eu te expliquei. Não consegui não. É porque eu acesso o link, né? Vai direto pra internet, um aplicativo internet aqui. Aí não aparece uma conta institucional, não. Tá, mas o processo é aquele. Clica, abre uma aba nova e verifica se a conta que você está acessando é a institucional. Se tiver mais pessoas apresentando essa dificuldade, eu vou prorrogar até segunda o término dessa tarefa. Ok? Então, professor, eu tentei fazer isso, eu tava fazendo agora isso, mas eu não consegui acessar essa minha conta. Eu vou fazer um vídeo tutorialzinho e vou passar para vocês. Mas é isso, a instrução é essa básica. Tenta clicar, abrir uma aba nova e escolher a conta institucional para acessar. Porque o que está acontecendo? Ela está indo automaticamente para a conta pessoal. Eu fiz, inclusive, na minha. Né? E testei, inclusive, com a conta de aluno que nós temos aqui para fazer esse monitoramento. Então, só com a conta institucional. Se não conseguir, entre em contato comigo dizendo que eu explico para vocês. E eu vou fazer o vídeo, tá? Eu vou prorrogar até segunda-feira, era até sexta, vou prorrogar até segunda a realização desse exercício. O Alan está perguntando aqui se tem como repetir no EAD. Tem sim, se o cara não aparecer, não fizer nada, é possível que ele repita.
Eu acho que, cara, como ano passado foi muito o famoso barata voa, né? Qualquer coisa acontece, esse ano vai ficar um pouquinho mais em cima. Aí, esse monitoramento que a gente está fazendo, e por exemplo, esse que eu mostrei para vocês, já pode indicar. O aluno não fez nada, não fez nenhuma atividade, ele precisa buscar. Agora, aí vai ter que ser analisada a condição dele, né? Uma mãe do segundo ano, de aluno do segundo ano, entrou em contato comigo. Como é que está meu filho? Aí ela, são pontos interessantes. Quando vocês falarem com os pais de vocês, vocês quiserem fazer, se apresentem, né? Como é que está o Tiago? Aí eu, putz, tem tanto Tiago, qual é a turma? Eu não sei qual é a turma. Qual é a série? Também não sei, aí tá difícil. Então, verifique com ele e depois a senhora me diz. Aí tá, eu fui olhar, eu falei com ele que estava tudo certo. Beleza, hoje eu entrei na Google Sala de Aula e olhei e não fez nenhuma das tarefas. Então tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá de boa, né? Não tem nenhum problema. E aí eu perguntei, ele tem acesso à internet? Tem internet em casa? Tem o celular, né? Não é a melhor forma como se fosse um computador, mas é isso que a gente tem. Então, é possível, principalmente se o aluno não participar de nada lá. E isso é algo que a gente vai ter que analisar as condições. Se ele não tem condições nenhuma, não teve condições de acesso, aí tenta-se pensar um outro procedimento. Mas a gente trabalha assim. Vamos trabalhar de forma geral e depois passam os pontos focais, né? Quem são aqueles que estão com mais dificuldade de acesso. Porque nas condições que a gente tem de pessoas para trabalhar com isso, é a forma que nós vamos ter. Beleza? Está respondido? Vamos lá, vou passar aqui para falar um pouquinho sobre o nosso formulário. Eu quero aqui, basicamente, só mostrar para vocês como aqui aparece para mim e a quantidade de respostas. E já temos aqui um resultado básico que vocês já receberam, né? Uma guia, apresentar uma guia. Está compartilhando, então acontece aqui. Até o momento tive 38 respostas, pessoal. É preciso a gente chegar. Vamos pensar que são 4 turmas com 40 e tantos alunos, são 160. A gente está com 38 respostas, é pequeno, né? Já teve uma mais que mais cedo olhei em 37. E aqui é o ponto importante, ó. Tivemos 6 alunos que já atingiram a nota máxima, tivemos alunos que ficaram com nota baixa e aí a gente vai ter que analisar o que foi que fez essas pessoas errarem, quais foram as questões que a maior dificuldade, né? Eu não vou mostrar aqui para vocês porque isso vai mostrar o gabarito. Então, até acabar, eu mostro para vocês. Então, a gente tem um bom aproveitamento aqui com 6 alunos que atingiram a nota máxima. Nossa média está em 5, então eu diria que é uma mediana boa, né? Aqui, 5,05 de 8 pontos. Então, uma quantidade boa. Poucos alunos abaixo, creio eu que, então, está fácil de entender o exercício. Vamos aqui às perguntas, então. Vocês vão colocar, lembra lá, o nome, a turma, tem aqui as questões, né? Então, se vocês analisarem, pensar, pessoal, olhar as questões com calma, né? E ler o enunciado. Olha aí, pode-se dizer que não é uma dança. Isso aqui é ponto importante. Se o cara não lê direito isso aqui, ele vai errar a questão, ok? Então, leiam com calma. Vamos lá, próximo ponto. Então, eu queria fazer alguma revisão desse assunto para saber... eu vi ali que tem algumas questões, vou até dizer... Eu vi quais são as que as pessoas tiveram maior dificuldade de responder, mas eu queria que a gente verificasse se vocês têm alguma pergunta sobre o assunto, quem já respondeu ficou com dúvida sobre isso, e pode ser a dúvida dos demais. Ainda... questões ainda, dúvidas sobre o que é essa dança como atividade cultural, corporal, pessoal? Vocês têm dúvidas sobre isso? Lembra que a gente já discutiu alguns conceitos relativos, né? O que influencia, qual é a relação com os costumes? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Está com dúvidas, para eu não ter que passar o assunto todo de novo? Porque senão eu vou começar a encaminhar para a gente encerrar e eu tenho uma proposta ainda para vocês, né?
Quero só abrir aqui, então, enquanto... Já enviou, Yuri? Beleza. Deixa eu olhar aqui as atividades. Abrir de novo a nossa apostilazinha de educação relativa à dança. Aparece a opção, pode aparecer a opção de trocar, né? Então, pessoal, o texto, de novo, ele começa a falar sobre a origem da festa junina e tem algum ponto lá, é algo que eu queria discutir com vocês. Às vezes a gente vai pensar, quando pensa em quadrilha, o que vocês pensam como dança, hein, quando a gente fala em quadrilha? Qual seria a origem dessa quadrilha, hein, para vocês? Se aparecer isso aí, é só trocar o e-mail, Júlia. Aí você coloca. Falem alguma coisa aí. O que vocês acham? Quando vocês acham que a quadrilha veio de onde? Se vocês já leram o material, vocês vão saber. Mas podem chutar aí ou falar o que vocês acham, mesmo sem ter lido. A quadrilha é originária de onde? Fala, Esther, pode falar. Pra mim, se eu não me engano, eu não li ainda o assunto, mas de cabeça assim, é originado do Nordeste e eles eram assim que festejavam o casamento, né? Faziam a cerimônia de casamento. Mais ou menos assim. Eu acredito que seja isso. Tem a ver, mas pensa que a gente vai falar a origem é aquilo que vem lá no início, né? E vai ocorrendo uma evolução, um contato entre diferentes tempos e pessoas e vai se formulando, né, uma ideia. Então, hoje, a gente associa dizer que quadrilha é nordestina, e tanto que as festas nordestinas de festa junina, há uma disputa entre aquela maior festa, né? No Brasil, a gente tem, eu acho que é Campina Grande e a cidade que é próxima de Recife, agora eu esqueci o nome, Caruaru, que disputam em dizer que eles têm o maior a festa de São João. Mas aconteceu é que isso chegou ao Brasil pela Europa, na verdade. E aí foi se formulando, né, essa ideia mais ligada ao Nordeste. Mas pensa, a gente até discutiu anteriormente pensar a quadrilha, né? Professor. Oi, pode falar. Os portugueses trouxeram a quadrilha, foram os portugueses também. Sim, tem a ver com os europeus, mas antes dos portugueses ainda a gente vai ter questões de bailes na França, né? Olha lá, aqueles termos, se vocês olharem aqui o que a gente tem no texto, cadê o texto aqui? Ele fala dos termos e vocês vão lembrar, anarrier. O que é anarrier, pô? O termo anarrier, né? Olha só aqui, vivência quadrilha, experimentar dança quadrilha com os passos descritos abaixo. Anavantura, anarrier. Os pares ainda de mãos dadas voltam em marcha ré até o ponto em que estavam e se separam, ficando cavaleiros em frente às suas damas. Tem a ver com o que acho que a Lohana falou, né? Andar para trás, não é isso que ela falou? Então, anarrier seria o movimento travesser dos cavalheiros, travesser das damas, balancê. E isso tudo todo esse caldeirão cultural para trás ou para frente, né? Caldeirão cultural que vai sendo desenvolvido desde comportamentos e costumes que vieram lá da Europa e como a gente foi colônia. E aí, ponto importante, a gente está falando de Dia de Tiradentes. Tiradentes é um dos que vai lutar pela independência do Brasil, colônia, porque havia uma grande... o momento em que a coroa, né, tirava muito ouro do Brasil, principalmente lá, Minas Gerais. Olha o nome do estado, Minas Gerais. Tinha uma briga muito grande pelo ouro, e aí é um dos momentos ali que os inconfidentes vão trabalhar. Então, a colonização que a gente passa traz coisas boas e coisas, assim, não tão boas, né? E aí, pois se a gente olhar aqui no texto, ele vai falar a origem da festa junina e suas influências, a festa junina é tradição antiga, a quadrilha... O que ele diz aqui? A gente discutiu na semana passada.
por que é em junho a festa junina? Primeiro ponto, período do hemisfério norte em que o verão se instaura, começa o verão. Então, é período que acaba aquele frio, já veio a primavera e chegou o verão, então é o momento de colheita, o momento de trabalhar com agricultura. E por isso que talvez tenha essa relação com o Nordeste, porque o Nordeste é um setor ainda muito ligado à questão da agricultura no Brasil. Mas isso acaba sendo transmitido, né? A festa de São João que foi discutida ali, alguém citou na aula passada, no encontro passado. No entanto, esses rituais eram considerados pagãos pela Igreja Católica. Como não era possível dar fim a uma tradição tão antiga, a Igreja adaptou essa celebração ao seu calendário de festividades do século IV. Estava iniciada a festa joanina, que recebeu esse nome em homenagem a São João Batista, um dos santos mais importantes, celebrados no dia 24, né? Então temos aí o Santo Antônio e o São Pedro também. É aquilo que a gente falou, acho que o Davi falou, era pagão, né? Mas era uma coisa tão forte que a igreja associou. E aí foi aquela pergunta que eu fiz para vocês, tem a ver com a igreja? Tem relação, mas não fica, né? A festa junina no Brasil incorporou os costumes dos povos indígenas e negros. Então começa essa mistura. A influência brasileira na tradição da festa pode ser percebida na alimentação. Aí a gente vai ver muita coisa, mandioca, macaxeira, né, pra gente aqui, milho, genipapo, leite de coco, as danças, forró, boi bumbá. Mas olha só, não somente a influência brasileira. Os franceses, por exemplo, acrescentaram à quadrilha passos e marcações inspirados na dança da nobreza europeia. Então é aqui onde ela cita. Eram bailes de dança em que se tinha a dança em duplas e que foram trazidos, vamos trazer o baile e a dança, e aí depois disso vai se modificando e vai se adaptando às condições mais daqui. Então são pontos a discutir. Está aqui a origem da quadrilha, né? A origem da quadrilha é originária, né, das velhas danças populares das áreas rurais da França e da Inglaterra. Muitos comandos denunciam a herança francesa como vis-à-vis, anavantu, anarrié, balancé, entre outros. Então está aqui na terceira página desse documento. E aí, como vocês falaram, né, pensa em moda da França que vai para a Europa e vai para os outros países, como Portugal, que vem para o Brasil e traz esses costumes, e aí as coisas vão se misturando. É muito que eu acho que o Maxwell falou aqui sobre os portugueses, né? Isso, tem a ver. Então, são pontos interessantes. Por isso que a gente fala em cultura corporal, pessoal. A cultura é aquilo que a gente já discutiu, o costume que vai passando de família, de tempo, de pessoa para pessoa, com o tempo, e ela se mistura, né? Hoje ela está mudando. Se a gente pensar em festa junina, não tem só quadrilha, tem várias outras danças. A quadrilha de ritmos, de mix de ritmos que as pessoas que fazem hoje em dia. Não tem na escola, a gente vai fazer uma quadrilha que os alunos botam funk, botam sertanejo, botam heavy metal junto. Então, é até curioso isso. Mas a cultura da gente é difícil. É possível tentar orientá-la, né? Mas é muito difícil segurar, né? Evitar que coisas aconteçam. Então, toda a tecnologia que a gente tem hoje são fatores que vão influenciar e vão mudar os nossos comportamentos em geral. Pois é, né? O jovem moderno de TikTok, como é que vai ser a rede social, né? Que vai influenciar essas pessoas. Eu fico pensando em cultura, a gente está saindo um pouco do assunto, mas as pessoas estão tendo dificuldades hoje em fazer danças em conjunto, né? E aí ficam dançando no vídeo. Compartilham um vídeo e fica lá lançando seus vídeos na internet. Porque como tem o distanciamento social, você não dança mais com um parceiro, com uma dupla, né? Como era a quadrilha. Então a dança é individual. E isso é um ponto interessante que eu até discuti e coloquei uma das perguntas lá no nosso formulário. E eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldades em entender. Vocês acham que o hip hop, como dança, ele é uma dança que permite muitos movimentos ou ele tem um padrão ali específico? O que vocês acham? Principalmente o pessoal da prática da dança, hein, Lohana? O que é? O que tu achas, hein?
Não saiu tua voz, Lohana. Tem alguém que quer falar Oi. sobre? E aí, o que tu acha? O hip hop, ele permite muitos movimentos ou tem um padrão? Eu acho que permite sim, porque a maioria dos passos de hip hop são bem, como eu posso dizer, eles são bem livres. A gente pode dizer, tem um padrão de movimento, né, do uso do quadril, os movimentos de uso de braços, às vezes tem o pessoal, o b-boy, né, que faz os movimentos de a gente analisar que eles são ginásticos, mas Sim, você não tem uma sequência correta a seguir. E isso tem a isso. ver com essa liberdade que vai ter, né? Os dedos e corpos, né? O Will está falando aqui. Eu não diria que ele tem vários padrões, tem alguns movimentos característicos, Luciano. Mas o que eu quero dizer é que ele representa uma maior liberdade. É diferente de um balé, em que você segue uma sequência ali já prevista, né? Tem que fazer o plié, tem que fazer ou esticar a perna. Então, como o hip hop é uma dança que ela vai ter aquela característica de manifestação corporal, principalmente dos negros, e é de liberdade, eu vou fazer o que eu quiser. Então é isso que começa com essa dança chamada moderna, que ela vai cada vez mais mudar, aí depois temos dança contemporânea. Isso está no texto que eu passei para vocês, que vocês podem analisar aqui na parte mais à frente, os diferentes estilos de dança. Então ele vai falar que danças étnicas, danças de salão, dança de rua, né, que é o que a gente vai entender aí, porque o hip hop vamos dizer que é o conjunto de manifestações. A dança, o street dance, né, que é chamado ali, está dentro do hip hop, que aí vai ter o grafite, vai ter o rap, então são vários pontos que estão relacionados. E tem uma pergunta aqui que eu vou lançar essa questão lá na nossa Google Sala de Aula, tá valendo os pontinhos, depois vocês acessam. Essa vai ser a questão aqui. É isso aí, o Yuri falou, hip hop é uma forma de dança, né? E que os negros começaram e ganharam justamente. Eu estava assistindo um tempo desse um documentário que falava como é que era o acesso a essas músicas, porque pensa aí, pessoal, antigamente a gente tem acesso à internet fácil, né? Eu quero uma música aqui, documentário do Travis Scott, depois passa aí se puder o link pra gente ou a descrição pra gente pesquisar. Mas eu digo o seguinte, nós tivemos, a gente hoje, se quiser acessar uma música, vem aqui, eu peguei o Spotify e compartilhei com vocês, né? Facilmente, tava lá o Spotify e todo mundo viu a música, mas antes não era assim fácil. Eu já peguei, a gente fez uma arrumação aqui no escritório e tem muitos CDs. E a gente fica pensando, vou guardar esses CDs, a gente quase não usa mais CD. Aí tem também um toca-disco, né? Deixa eu pegar até aqui, tem um disco que a gente já, o que fez com ele? Transformou numa obra, numa arte, né? Num artesanato. Então temos aqui um vinil que está aqui com algumas fotos do Led Zeppelin, né? De uma banda de rock and roll dos anos 70. Minha idade não é segredo para ninguém, né, Maxwell? Mas eu peguei o final do vinil, vamos dizendo assim. Tive alguns vinis, né? Acessei o vinil, mas não era alguma coisa que eu ouvia muito. Quando criança, até 10 anos de idade, aí veio o CD e a gente já estava usando. Meus pais já pegaram mais os vinis. Aí a gente vai andando mais para trás. Os pais dos meus pais pegaram o vinil, mas eles eram do rádio anteriormente. Então só se ouvia o que tinha no rádio. E aí pensa, o que a internet ela vai trabalhar com essa democratização e a liberdade de sons. Mas falando ainda do documentário, essas pessoas na década de 70, quando vai aparecer o hip hop ali, vai se fortalecer, não tocava no rádio as músicas deles. Então os caras gravavam nos bailes em fita cassete. E eles iam compartilhando entre as pessoas e para as pessoas ouvirem. Então eu peguei, a fita cassete eu usei também. A gente pegava uma fitazinha e esperava a música passar no rádio para gravar, para depois ficar ouvindo. Então, e compartilhava. Eu me lembro, não é muito, na oitava série, nona série, não tinha nona série na minha época, né, mas primeiro a gente compartilhou uma fita que tinha desde Angra, né, que era o heavy metal melódico,
ao Soweto, a banda do Belo, que cantava a Mina de Fé, a Mina de Fé. Então era eclético, dentro de uma mesma fita cassete. E aí isso foi desenvolvendo. Então são coisas que é o que a gente vai estar analisando como cultura geral. Cultura é uma coisa abrangente, é geral, e isso a gente precisa entender. E ela tem a ver, esse é o ponto principal desde a nossa primeira aula. Cultura corporal do movimento, é tudo aquilo que influencia os nossos movimentos. E aí tem a música, a dança, ela faz parte, ela está junto com isso aí. Eu sou o Geraldo está dizendo que é do rock, o Yuri falando emo, rap, hip hop, rap, né? Tudo. Aí a gente vai ter misturas do rock and roll que traz um pouquinho do rap. E aí na década de 2000 a gente teve as bandas de new rock, ou seria o new rock até, que tem Linkin Park, aí vem o System of a Down. Então são diferentes, são coisas que vão se misturando. Hoje em dia, só para a gente concluir essa situação, eu ouço muito mais música antiga do que as músicas atuais, né? Mas vocês são tanto a minha ponte para acesso a músicas mais novas. E eu acho que a gente, mesmo que a gente não goste, mas fechar os olhos, né, para as mudanças é uma coisa ruim para qualquer pessoa. Então a gente precisa estar antenado. O professor, se ele não sabe a cultura do momento ali, ele vai ficar para trás, ele não vai conseguir se comunicar com o aluno. Então, por isso que eu falo, vamos fazer nossa playlist aqui e a gente vai compartilhando coisas boas. O Rian, de vez em quando, manda umas músicas para mim e acho até interessante o que se faz com a música. Pegou as músicas, né, que tinha violão e as pessoas colocam uma música tipo rap por cima, né? Não sei como é que chama o nome do... Poesia cantada, uma coisa assim. E aí mistura um pouquinho, que veio do hip hop com essa forma de liberdade. Vocês querem falar alguma coisa aí? Para completar e a gente encerrar? Vocês estão falando aqui, poesia acústica, eu acho que é isso mesmo, Lohana. Eu acho que é isso. Vamos lá, então, 4h25, está perto do nosso limite, né? Eu queria lembrá-los do seguinte, antes da gente encerrar. Façam um exercício. Tá? Eu vou prorrogar até segunda, mas não deixem para a última hora e leiam o material para vocês responderem. Se você tiver dificuldade de acessar, fale comigo que eu lhe oriento. E me pergunte também sobre as notas. Eu devo lançar amanhã as notas gerais do primeiro bloco. E aí eu vou fazer o videozinho para vocês analisarem, né? Tá bom? E vamos fazer a playlist aí. Olha o Rio Negro. O Rio Negro, só para lembrar... Tá na disputa lá, aquela situação do leilão, né? O presidente, Maxwell, falou que ele vai tentar recorrer de alguma forma disso. Então, eu não sei como é que vai acontecer. O problema é que falta grana, né? E são muitos anos de dívidas trabalhistas. A gente pode fazer ali, eu acho interessante, pode ser criada uma lista de músicas, lista de filmes que a gente pode compartilhar, isso faz parte da cultura. Eu posso fazer até o seguinte, Maxwell, eu encerro aqui a gravação e vocês podem ficar conversando aí, eu não vejo problema não. Só encerro a gravação e saio até da sala para vocês quiserem ficar à vontade, que eu quero terminar de almoçar também aqui, que eu não consegui. Temos perguntas? Temos sugestões? Temos questões a analisar? Almoçou também. Eu fui almoçar, estava para iniciar. Nenhuma dúvida, pessoal? Então, vou caminhar para o encerramento. Nenhuma sugestão, nenhuma questão? Lembra ainda, falando sobre o dia de hoje, dei uma pesquisada ainda sobre o que é a questão do Tiradentes. Ele é um cara importante na nossa história, né? Se a gente pensa assim, que político está roubando a gente há muito tempo, é um dos caras dos primeiros que vai se insurgir contra isso, né? Contra governos opressores. Então, ele é importante por isso. Claro, tem questões da época que, se a gente for investigar, ele não era esse herói tanto assim, mas não adianta muita coisa. Beleza? O Rio Negro era do Coreia. Estão discutindo lá.
Vou parar a gravação aqui. Vou parar a gravação.